Fala galera, gravando esse vídeo aqui para a gente poder fazer uma revisão para a prova do 8º ano do ensino fundamental. Essa prova basicamente falaria sobre África, tá? É questão econômica, questão social, as religiões, a formação do bloco econômico que a África do Sul faz parte, que é o BRICS. Mas por causa dessa questão, da questão palestina, do conflito Israel-Palestina, a gente também vai falar um pouco sobre ela, tá bom? Então a nossa prova é basicamente sobre o continente africano, o Oriente Médio e essa questão palestina. Tá? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o continente africano. O continente africano, por causa da exploração europeia, é um continente que tem vários problemas econômicos e sociais. O índice de desenvolvimento humano no continente africano é muito baixo. Tá? Esse IDH ele é formado basicamente por 3 parâmetros, que é a educação, a saúde e a renda per capita, ou seja, a renda dividida pela população. Então, os países africanos possuem os piores dados de IDH do mundo. Tá? Então, os países que têm o menor IDH estão localizados no continente africano. Tá? Salvo alguns países do norte da África e a África do Sul. São os que têm as melhores taxas aí naquela região. Mas é tudo isso provocado pela grande exploração europeia. Dentro do continente africano, a gente tem uma economia baseada basicamente na exploração mineral e na agricultura e pecuária, tá? Atividades primárias. A questão religiosa dentro do continente africano, a gente tem um predomínio cristão e um grande crescimento islâmico. As religiões chamadas de matriz africana são minorias. Por quê? Porque os cristãos impuseram, né, por meio dos colonizadores, a sua religião, e atualmente existe uma grande pressão de grupos terroristas islâmicos para que as pessoas se convertam. A economia vem ganhando um novo ar, principalmente com a África do Sul, que foi a sede da última Copa, da Copa em 2010, né, a única Copa na África, no continente africano, e ela faz parte dos BRICS, junto com Brasil, Rússia, China e Índia. Tá bom? O Oriente Médio é uma região importante, tá? Ela conecta 3 continentes, Europa, África e Ásia, tá? Ela é uma região de conexão, né? E ela é formada basicamente por um grande deserto, que é o deserto da Arábia. Essa região é uma região muito árida, né? Mas só que ela tem um grande detalhe, então ela possui grandes reservas de petróleo, que são os chamados países da OPEP, que são a organização dos países produtores e exportadores de petróleo. Dentro do Oriente Médio, nós temos vários conflitos relacionados a essa questão petrolífera. Tá? Nós temos algumas etnias que estão localizadas também nesse continente, que isso também acaba gerando disputas no território. Os árabes, os judeus, os curdos, os persas, tá? São povos que estão ali ocupando um espaço. Tá? Então existe uma disputa territorial relacionada às diferentes etnias. Não são somente as questões religiosas. Tá? Se a gente for pensar em conflitos dentro do Oriente Médio, eles possuem causas variadas. Questões territoriais, religiosas, étnicas, questões energéticas. Tá? A questão do Golfo Pérsico de ter muito petróleo, isso gera grandes conflitos nessa região. E nós tivemos grandes guerras nesse local, basicamente relacionadas a fontes energéticas, questões territoriais e religião. A guerra do Irã e do Iraque, a guerra do Iraque com o Kuwait, que foi a primeira guerra do Golfo. A gente teve a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, que é chamada Segunda Guerra do Golfo. A gente teve o ataque dos Estados Unidos à Síria. A gente tem a questão palestina, né, no conflito entre Israel e Palestina. E a presença americana é muito forte nesse local, basicamente por causa das reservas de petróleo, e também por causa da indústria armamentista americana, que acaba dependendo dessa venda de armamentos. O conflito entre Israel e Palestina, ele data lá da questão do pós-Segunda Guerra Mundial, quando é criado o Estado de Israel. Aquela região ali, Palestina, foi dominada por vários impérios, tá? Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa, o Império Romano. O último império que teve domínio ali foi o Império Otomano, que durou até a Primeira Guerra Mundial, e ele foi substituído pelo Império Britânico. No pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o terror do Holocausto, né, nazista. Os judeus já tinham saído daquele território, então o movimento sionista pressionou. O movimento sionista era um movimento que pressionava para que se pudesse criar um Estado para Israel. Então, após o Holocausto da Segunda Guerra, se cria o Estado de Israel, e a partir disso começam os conflitos naquela região. Esses conflitos acabam fazendo com que Israel ganhe um grande território, e os palestinos que estavam ali tentem resistir a esse avanço de Israel.
Os principais conflitos que ocorreram ali foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que foi nos anos 48, né, 1948. Depois a gente teve a Guerra do Canal do Suez, a gente teve a Guerra dos 6 Dias, a gente teve a Guerra do Yom Kippur, a gente teve a guerra mais recente que foi entre Hamas e Israel. Basicamente, Israel está controlando o território inteiro dali e os povos palestinos eles estão ou divididos na faixa de Gaza ou na chamada Cisjordânia, tá bom? A revisão foi bem rapidinha, tá bom? Mas se vocês quiserem mais dicas para estudar, vão lá no meu canal e me sigam nas redes sociais. Tamo juntos. Grande abraço.